Oi. Primeiro nós vamos falar um pouco dessa teoria, né, do que é o BIM e como é que ele apareceu, qual que é o papel dele aqui no nosso cotidiano, né, nesse nosso momento aqui agora. Deixa eu pegar aqui. O que é o BIM, né? É uma sigla que vem aí de palavras em inglês, que é Building Information Modeling, são as informações da construção de um modelo, né? Como é que funciona isso daqui, né? Primeiro, a gente tinha CAD, que trabalhava até agora, né? Que significava Computer Aided Design, né? Que era o projeto ajudado por computador, que é a sigla do CAD, que é o que a gente trabalhou desde a década de 60 até hoje, muitos escritórios só trabalham com o CAD, né? O CAD, na verdade, começou com a indústria de automóveis e aeronáutica, né? Os computadores eram ferramentas que ajudavam no desenho e no projeto, veículos, né? Mas era, como a gente vê até hoje, desenhos bidimensionais, né? A gente usa linha, figuras, mas tudo em duas dimensões. E assim como na arquitetura, a gente ia inserindo layers, né, que eram camadas de informações, cada layer tinha uma informação, e aí isso ia se constituindo, se agregando mais detalhes sobre aquele projeto, né? Mas para que a gente pudesse ver o projeto como um todo, era preciso ter outros desenhos, né? Também em duas dimensões. Então, você tinha a planta, tinha os cortes, vários cortes, porque no CAD, para você entender o projeto, quanto mais complexo, mais cortes você tem, né? E aí, para esse tipo de automóveis e aeronaves e para as edificações também, isso acaba restringindo um pouco a capacidade que a gente consegue de ver os pequenos detalhes, ou ver todos os detalhes, né? É preciso se debruçar muito no projeto para que a gente consiga extrair de um desenho 2D todas as informações de um projeto, né? E aí vem o BIM, né? Que é o Building Information Modeling, né? Que é a modelagem da construção, da informação da construção. Então, tudo que a gente fazia em 2D, agora a gente modela. Então, todas as informações que a gente tinha por camadas, a gente ainda tem por separação de elementos, né? Não são mais camadas, porque a camada previa um desenho 2D. Na modelagem, a gente tem por elementos a separação deles, né? Mas todos esses elementos são associados entre si, né? De forma a permitir que a gente consiga analisar esse novo objeto, não mais em 2D com todas as informações que a gente fosse agregando, mas aí em 3 dimensões, né? E aí a tecnologia vem aí facilitar e permitir que a gente também insira nos nossos desenhos algumas características que a gente já usava no AutoCAD, que eram as cores, né? Lá a gente usava pela espessura de pena, aqui no BIM a gente usa as cores muito mais pelos elementos. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, toda essa estrutura metálica, né? Tá aqui, ó, com cinza, aqui tem alguns outros sistemas inseridos, nós temos as lajes, né? Aqui um piso, aqui uma laje de cobertura, e aí a gente tem todos os elementos também por cores, né? E o que não é o modelo BIM, né? Vamos começar excluindo aquilo que não é o BIM, né? Modelos que só contenham dados 3D, né? Mas sem classificação ou qualificação desses objetos,
né? Porque no BIM, na medida em que eu coloco uma janela lá, e ela está em 3 dimensões, eu não estou colocando só o objeto em 3D, né? Eu estou colocando toda a qualificação dessa janela. Então, eu sei se ela é de madeira, se ela é de ferro, se ela é de alumínio, se ela é de PVC, né? Se ela é de correr, se ela é branca, se ela é preta, até o custo dela eu consigo colocar na hora que eu insiro uma janela no meu projeto, né? O que também não é BIM, alguns modelos que não dão suporte para serem parametrizados no projeto, né? Não adianta eu ir na internet, pegar um bichinho 3D lá e trazer para o meu projeto, se ele não está configurado para ter relação com os outros elementos do projeto, né? Que é a parametrização. Eu tenho que conseguir fazer a relação entre os diferentes elementos, né? A Andréia, agora há pouco, estava na nossa reunião com o gestor lá, colocando. Ela está participando de um concurso da Tramontina e para usar a geladeira da Tramontina, ela não estava conseguindo colocar na posição correta. Às vezes ficava no ar, às vezes ficava lá embaixo. Por quê? Porque tem alguns pontos que são importantes a gente entender nesses modelos 3D e que conectam ao projeto que a gente está trabalhando, né? A gente chama de pontos quentes. Então, esses elementos é que vão dar para a gente a informação certa de onde aquela geladeira está. Não adianta só eu pôr ela lá, eu visualizo ela em planta, mas eu não sei se ela está enterrada ou se ela está voando no pavimento, né? Então, é preciso que haja essa possibilidade de parametrização, né? Também não é um modelo BIM, aquele composto de múltiplas referências a arquivos do CAD 2D, né? Que devem ser combinados para definir a construção. Então, não adianta eu trazer modelos que vêm lá do 2D, né? Mesmo que tenham várias informações de 2D trazidas aqui para o 3D, ele também não consegue fazer essa parametrização, né? Não consegue ser incorporado enquanto um elemento 3D, né? E modelos que permitam modificar qualquer característica dele em uma das vistas, mas que ele não se reflete em outra vista. Então, o modelo, quando eu mexo ele no BIM, se eu aumento a largura dele, aqui, quando eu vou olhar em outra vista, em planta, em corte, ele também muda, né? Se eu pego um modelo que eu aumento uma largura, mas na hora que eu vejo na planta ele está do tamanho original, ele não é um modelo BIM. Né? Então, o modelo BIM ele é capaz de interagir com o projeto que a gente está trabalhando, ele é capaz de se relacionar espacialmente com todos os elementos e ele é passível de alteração, de modo que eu consiga visualizar essa alteração em qualquer ponto de vista que eu esteja daquele projeto. Né? Não importa se é planta, se é corte, se é perspectiva, eu vou ver essa modificação. Né? Como é que esse BIM surgiu? Né? Existiu o que a gente chama de pré-BIM, né? Foi quando começou a inserção dessa visão, né, de modelar o objeto previamente, de forma que eu conseguisse inserir nele conceitos e esses conceitos fossem colaborar para o desenvolvimento desse projeto, né? Então, eu usava ferramentas BIM, que permitia aí a construção e operação desses modelos, né? Aí vem o primeiro momento que é baseado na modelagem, né? Baseado em objetos. A gente modela um objeto, né? E ele carrega consigo todas as características e as qualificações deles, né? A partir daí vem um outro processo que chama-se colaboração. A partir daqui, as pessoas podiam colaborar entre si. Vários profissionais poderiam aí estar colaborando no mesmo projeto. Então, enquanto uma pessoa está trabalhando uma parte do projeto, tem uma outra pessoa detalhando uma outra parte, que é aquela parte que está ali, ainda bloqueada para aquele usuário. Então, existia uma colaboração.
Podia cada profissional fazer uma parte, e ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo aquela parte, ele recebe informação do que o outro profissional está fazendo, para que ele não altere qualquer elemento que vá atrapalhar o que o outro profissional está fazendo, né? Então, permite isso daí. Ah, Vicente, chegou. Esqueci de botar chamada aberta, e vai ficar o pessoal perguntando, né? Então, aí vem esse momento aqui da colaboração, né? Onde vários profissionais conseguem desenvolver simultaneamente partes do mesmo projeto, de forma que cada um receba a informação do que o outro está fazendo, né? Aí, a partir daí, começa um momento do BIM, né, que a gente chama de integração. Né? Integração significa que nós estamos trabalhando não mais com 1, 2, 3 profissionais, mas nós estamos trabalhando com uma rede de informações. Né? E aí entra todas as áreas que interferem naquele projeto. Né? No nosso caso, vai entrar todo o projeto de arquitetura, todo o projeto estrutural, todo o projeto de instalação hidrossanitária, todo o projeto elétrico, de lógica, como é que fala? De segurança, né? Entra todos os projetos, né? De fundação, de topografia. Então, todas as áreas que interferem nesse projeto estão integradas. Então, nesse momento, o BIM ele se completa de forma a trazer para o objeto tudo o que a gente precisaria para entender aquele projeto e perceber que não há interferência entre as várias áreas uma com a outra. Né? Quantas vezes a gente não chegava numa obra e, de repente, tinha um cano ali que estava do lado de fora de uma parede, porque o projetista de hidrossanitária não passou na viga não passou a informação que tinha que descer um cano, e aí o cara da estrutura não deixou espaço na ferragem para o cano passar dentro da viga, e aí na obra a pessoa teve que passar o cano por fora da viga, e aparece aquela viga no meio do nosso, aquele cano de esgoto no meio do nosso ambiente, né? Ou do lado de fora da nossa parede. A gente já passou muito por isso, e com essa fase a gente começa a eliminar esse tipo de problemas, né? E aí, nesse outro passo, que é o post-BIM, né, é quando a gente usa todos os conceitos, né, a gente agrega todos os conceitos das ferramentas BIM, né, para obter o projeto que seja virtualmente integrado. Então, a gente consegue visualizar aonde, por exemplo, está dando uma interferência de uma área para outra. Né? Ele começa a destacar, ele aparece, vocês vão ver aqui na frente, ele aparece de outra cor na hora que eu tenho uma interferência que não está adequada, e isso alerta o profissional das áreas que estão envolvidas que aquele projeto tem que ser revisto naquele determinado ponto. Como é que esse BIM evoluiu? Né? Então, ele começou lá na década de 90, com desenhos, linhas, arcos, né, nos formatos, que era o CAD. Aí, em 2000, a gente ainda tinha o CAD 2D e 3D, né? A gente conseguia fazer no CAD, dar a informação do eixo Z e conseguia aí modelar alguns objetos 3D, mas era sempre com linhas e com formas, com desenhos, e nunca como os elementos criados, né? No nível, em 2010, aproximadamente, na década de 10, surge o BIM, como a gente conhece ele hoje, né? Que ele tem os modelos, tem os objetos, e as informações são sempre em 3D. A gente não tem informação em 2D no BIM, né? E aí, agora, na década de 20, surge um outro nível do BIM que permite que a gente veja os nossos projetos após eles serem construídos, né? Então, não só durante o projeto, mas a gente consegue também prever
qual que é o ciclo de vida dessa edificação que a gente está construindo. Quando que ele vai precisar de manutenção? Por quê? Porque a gente tem, de repente, prazos de validade para algumas coisas, né? Vamos pegar a parte de elétrica, né? Algumas lâmpadas têm um tempo de vida. Então, eu sei que a partir da instalação daquela lâmpada, tanto tempo depois, eu tenho que começar a manutenção da parte elétrica para troca de lâmpadas, né? Ou nos aparelhos de ar-condicionado. Então, me permite saber os momentos de limpeza, de cuidado para os ares condicionados. Então, me permite avaliar como que eu vou manter a minha edificação depois de construída, né? Revisão de pintura, limpezas, tudo isso eu consigo ver aí a partir desse nível 3 aqui, né? Aqui tem uma referência das normas que regem cada um desses momentos, né? No CAD, a nossa ferramenta era o papel, né? No CAD ainda 2D e 3D, a gente já começa a ter uma troca de arquivos, né? Por causa da informação 3D do CAD, não permite mais a gente só informar em papel, então a gente consegue trocar arquivos, aqui a gente não tinha como trocar arquivos, aqui a gente já começa a trocar. Aqui, nesse BIM, a gente já começa a ter arquivos e bibliotecas, né, que são os blocos que a gente já tinha no CAD, agora a gente começa a ter enquanto objetos essas bibliotecas, né? E aqui, nessa última etapa, a gente tem o hub de serviços, né, integrado ao projeto. Então, eu vinculo aí toda a parte de manutenção e cuidado com o projeto após a sua construção, após a sua inauguração, né? Então, descrevendo aí o projeto 2D com informações compartilhadas por desenhos convencionais, que era o que a gente fazia, né? Fazia o desenho, mandava plotar, né? E às vezes salvava em PDF, e as informações básicas eram separados, né? Às vezes eu tinha planta, às vezes eu tinha corte, se eu tivesse janela, não estava na mesma informação da outra planta. O BIM 1 é o nível em que muitas empresas ainda operam, né? Eles compreendem o misto do CAD 3D para o trabalho conceitual, na hora que eles vão conceber o projeto, mas eles ainda usam o CAD 2D para os desenhos técnicos, né? Então, a gente vê que a maioria não digo, mas pode ser que seja a maioria mesmo, né? Se a gente pensar em mundo, aí a maioria dos escritórios ainda usa o CAD para representação técnica dos seus projetos, né? O BIM 2 é a diferença do trabalho, que nem eu falei para vocês, já é um trabalho colaborativo, então todas as pessoas envolvidas nesse projeto usam os próprios modelos 3D. Mas não trabalham com um único modelo compartilhado ainda, né? Eles usam, eles colaboram, mas esse modelo ainda não é compartilhado. Então, as informações são trocadas ainda por um formato de um arquivo. Então, eu desenvolvo parte daquele projeto e mando para outra equipe agregar aquilo no projeto deles e ver se está tendo interferência ou não, né? Já no BIM 3, esse nível já representa a colaboração total das equipes, né? Porque todas elas estão trabalhando num único modelo. A gente consegue ter um modelo de projeto e a gente compartilha esse modelo com todas as equipes, mesmo que em escritórios diferentes, em países diferentes, todos têm acesso ao mesmo objeto, né? Para isso, dependendo do software que a gente está usando, cada empresa tem uma área, né, nas nuvens, onde esse projeto fica aí situado, arquivado, e todo mundo acessa o mesmo projeto para trabalhar. Então, na medida que eu, aqui no Brasil, modifico alguma coisa na arquitetura, o meu colaborador de instalação elétrica e lógica lá da Inglaterra vê o que eu mudo aqui e já consegue adequar o dele e ver o que é de choque, o que precisa arrumar, né? Essa colaboração, ela é simultânea,
e é assim, instantânea, né? A gente pede só atualização do modelo, ele já atualiza com a modificação de todas as equipes envolvidas aí, né? E ele tem esse repositório aí nas nuvens, cada empresa tem o seu repositório, que permite que todo mundo acesse um único projeto. Quais os benefícios do BIM, né? Acho que dá até para adivinhar, né? Benefícios do projeto. Eu tenho uma visualização antecipada e precisa do que eu vou construir, né? Eu consigo ver cada detalhe. As correções de baixo nível são automáticas quando são feitas alterações em projeto, né? Então, se eu faço uma modificação de projeto, elas são automáticas, as correções. Se eu aumento uma janela, a parede já diminui, né? Se eu aumento, por exemplo, tem lá, se eu subo o telhado, a minha parede já sobe até ele, né? Então, eu tenho atualizações ou correções automáticas feitas no projeto, dependendo do elemento que eu estou mexendo, né? A colaboração é antecipada, quer dizer, eu não chego na obra com projetos de cada uma das equipes e o mestre de obra, o engenheiro de obra, tem que olhar lá o que é que cada projetista colocou no seu projeto e como é que ele vai transformar isso na obra, como é que ele vai construir isso daí, né? Eu consigo ver antes, enquanto estou numa coisa, enquanto eu estou no projeto, que eu estou no computador, né? Eu consigo, com isso, extração de estimativa de custo durante a etapa do projeto. Por quê? Como cada objeto que a gente põe lá, né? Se eu ponho uma parede, eu não estou desenhando duas linhas igual eu faço no CAD, né? Se eu estou botando uma parede, eu já tenho toda a composição da parede nesse projeto. Então, eu sei se ele é de bloco de concreto, se ele é tijolo de furado, se ele é tijolo de mico. Ai, desculpa, gente. Se ele é tijolinho pó de mico, eu sei todo o corpo da parede, como é que é. E eu sei aí se eu vou ter um chapisco, qual que é o traço desse chapisco, quanto que eu gasto desse chapisco, se vou ter uma massa, um reboco em cima dessa parede, se eu vou ter uma massa corrida e se eu vou ter uma pintura. Então, na hora que eu coloco a parede, eu já coloco todas as informações dessa parede. E o programa permite calcular quanto de material eu gasto em cada uma dessas camadas da parede, né? Quanto de tijolo, quanto de chapisco, quanto de reboco, quanto de massa corrida e quanto de tinta, né? E se ele calcula a quantidade e eu tenho um cadastro do preço de cada um desses elementos, né? O projeto, no final, já me dá com custo, um levantamento prévio do custo desse projeto. E aí eu consigo trabalhar uma coisa que os nossos clientes sempre reclamam, né? Quanto vai ficar a minha casa? E aí, à medida em que o cliente vai exigindo mais alguma coisa, você já mostra para o seu cliente o que aquilo está impactando em termos de custo para ele também. E aí facilita ele também avaliar se ele tem que abrir mão de algumas exigências ou se ele vai bancar tudo o que ele está querendo aqui no projeto, né? E a outra coisa que ele permite também é o incrementar a eficiência energética e a sustentabilidade desse projeto, porque os projetos em BIM conseguem fazer uma simulação de toda a questão do conforto, né, de transferência de calor, de luminosidade, de gasto de energia para manter o ar-condicionado, as luzes ligadas, e isso envolve diretamente na sustentabilidade. Também no sentido de que eu sei quando cada um dos elementos que eu estou definindo para aquele projeto vão precisar de manutenção. E aí eu sei o tempo de vida desse projeto, me permite também substituir algum desses elementos, buscando aí um tempo de vida maior e diminuindo a manutenção no futuro também, né? Isso agrega uma questão de manutenção para os nossos clientes que é muito importante, né? A gente está acostumado a ver isso numa casa, numa residência, mas para grandes empreendimentos, esses valores são realmente aí
muito significativos. Então, é muito importante a gente ter essa informação antes da definição do projeto em si. Ainda nos benefícios do BI, né? Benefícios à construção e à fabricação dos elementos, né, que vão para a obra, né? Eu posso usar o uso do modelo como base para itens fabricados, né? Então, às vezes, eu tenho aí itens que já estão na indústria, né? E eu posso usar o modelo desse item que está na indústria para o meu projeto. Assim como eu posso projetar também um elemento e vá ser fabricado para esse projeto exclusivamente, ou depois entrar também no mercado da construção civil, né? Também possibilita uma reação rápida na mudança de projeto, né? Qualquer profissional que mude o seu projeto, todos os outros já estão incorporados nessa informação e já sabem quais atitudes eles devem tomar para que não haja nenhum atrito, nenhum conflito entre as partes, né? A gente consegue descobrir erros e falta de informação do projeto antes da construção, né? Tem um erro aqui, como é que eu faço? Então, eu não deixo o cano meu de esgoto passar fora da viga, porque eu já vi aqui no projeto que ele está passando do lado de fora da parede, eu tenho como arrumar, né? Assim como também eu consigo ver o que está faltando ali, né? Quando eu faço um projeto BIM, por exemplo, da instalação hidrossanitária, que é o que a gente está falando, né? Ela é modelada peça por peça. Então, se eu tenho uma curva longa, se eu tenho tantos metros de cano, se eu tenho um cotovelo, se eu tenho uma derivação, tudo isso é modelado. E, de repente, falta um desses objetos, né, um desses elementos de conexão da infraestrutura, a gente consegue perceber também. E como ele é modelado dessa forma, eu também consigo, através do cadastro do preço de cada uma dessas peças, saber quanto que vai ficar a instalação hidrossanitária daquele projeto, né? Também eu consigo sincronizar projeto e planejamento da obra, através daquilo que a gente chama do cronograma físico-financeiro, né? Então, eu estou no projeto, eu já começo a planejar a obra, enquanto o projeto está andando, eu já começo a planejar a obra, eu já começo a ver o que eu preciso desse projeto para iniciar lá, desde terraplanagem, canteiro de obras, organização de canteiro, né? Eu consigo já, tendo o projeto definido na área que eu vou construir, definir inclusive o canteiro de obra para que eu não tenha que ficar mudando o canteiro de posição, né? Muitas vezes isso não é possível, às vezes a gente tem que realmente, eu estou com o escritório da obra aqui, porque eu estou construindo uma parte do projeto aqui, mas esse projeto vai chegar nessa parte, eu vou ter que tirar o escritório e levar para outra área. Quando a obra ocupa o espaço que não me permite ter um espaço livre para essa infraestrutura da obra, às vezes eu preciso mudar, mas eu sei exatamente quando eu vou desmontar um escritório e vou montar em outro lugar, porque eu tenho controle do andamento da obra, através também do andamento do projeto. E a sincronização também entre projeto, construção e compra de material. Então, eu não compro material e deixo estocado na obra, né? Porque me ocupa espaço, pode gerar perda de material por quebra, ou extravio de material na obra. Então, eu consigo sincronizar a compra de acordo com a necessidade da obra. Então, eu tenho o projeto está andando, eu vou acompanhando a construção conforme o projeto vai sendo construído. Na verdade, é como se eu estivesse construindo a minha obra virtualmente e o meu planejamento acompanha essa construção virtual também da obra. Ainda nos benefícios do BIM, tá vendo? Tem mais benefício que prejuízo, né? O benefício da pós-construção é aquilo que eu já comentei com vocês, né? A melhoria no processo de entrega das informações sobre a construção. Então, aquele manual que a gente sempre faz de entrega da obra final, que dá para o proprietário aí o caderno da obra dele, onde estão passando os canos, onde ele pode furar
um parafuso que não vai furar nenhuma cano de água, não vai pegar nenhuma rede elétrica. Então, tudo aquilo que a gente fazia manualmente, agora já consegue fazer com esse uso do BIM, né? Ele consegue visualizar, né? O nosso cliente consegue, através de um aplicativo que tem nos programas de BIM, ele consegue visualizar o modelo dele 3D e toda a infraestrutura que ele tem nesse modelo. Ele não consegue modificar, não consegue alterar, mas ele consegue visualizar. Então, daqui 10 anos, ele não mexeu na casa, ele quer quebrar uma parede, ele pode visualizar o que está passando naquela parede e o que ele vai precisar arrumar ali para quebrar a parede, e de repente está passando uma fiação elétrica, alguma coisa ali que ele vai ter que fazer alteração. Ele consegue essa informação aí através desse viewer, né, do projeto dele. Consegue administrar e operar a edificação. Se a gente pensar em edifícios corporativos, edifícios institucionais, né, por exemplo, um hospital, né, eu consigo, através desse processo BIM, coordenar as ações de administração e de operação da edificação, né? Seja através do controle dos equipamentos que tem instalados aí nesse complexo, eu tenho como, inclusive, desviar algumas ações que estão em determinada parte do prédio para outra parte, para eu poder gerenciar ou fazer qualquer manutenção numa área, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa instalação hidráulica, que vem, e se eu tenho que fazer uma manutenção numa área, eu consigo desviar toda essa instalação para outra área, permitindo que eu faça a manutenção aqui, sem prejudicar os outros elementos de outros andares. Integrar os sistemas de operação e gerenciamento desses equipamentos, né, desses facilities que tem nesses complexos, né? E aí, como é que o uso do BIM se processa, né? Eu tenho um modelo de informação, que é o projeto, e dele eu tiro todas as informações, desde a documentação, quantitativos, análise da engenharia, os critérios de sustentabilidade, eficiência energética, revisão do projeto, compatibilização, visualização e a documentação toda do projeto. Eu consigo tirar todas as informações do modelo BIM, né? O que eu faço também com esse modelo BIM, né? Eu consigo fazer essa coordenação, o planejamento, o controle de 4D, a logística, a gestão dos cursos e os mockups virtuais, que são esses 3Ds que a gente consegue aí gerenciar para ver qualquer problema que ele tenha, né? Ainda nele, eu tenho o modelo consolidado final, eu sei exatamente o que está construído, qualquer problema que aconteça na obra, eu volto para o projeto e adequo o projeto atendendo algum problema não previsto da obra, então eu sempre atualizo o meu modelo com o que realmente está sendo construído, né? Eu crio planos de evacuação da área, né? Então a gente tem as rotas de saída, elas também são desenhadas no BIM, né? Eu consigo fazer gerenciamento dos espaços do edifício e a manutenção prévia e preventiva, não só prévia, mas preventiva de cada equipamento. Então, nós temos aqui, algumas dimensões, né? A primeira dimensão é a pesquisa e os levantamentos, os estudos de viabilidade e a concepção daquele projeto. A segunda dimensão são os desenhos vetoriais, né? Desenhos 2D, documentação relacionadas ao planejamento, análise e estimativas da minha construção, né? Isso é BIM? O BIM tem uma diferença, né? O BIM eu consigo conectar todos os envolvidos entre si, né? E cada um deles consegue visualizar e conectar o outro, né? Num modelo convencional, né? Eu tenho que ter a central
e todo mundo se submete a ele, né? A dimensão 3, né, é o que dá a forma. Então, eu consigo representação e modelagem, implementação desse modelo, né, e tirar todas as documentações finais através do modelo 3D, né? Então, ó, eu tenho um modelo 3D, eu consigo tirar a vista, eu consigo tirar o corte, eu consigo tirar a planta de arquitetura, a planta de instalação, a planta de elétrica, a planta de todas as plantas, né? Eu consigo o cronograma físico-financeiro, eu consigo toda a planilha de esquadrias, de pinturas, de acabamentos, consigo as imagens 3D e consigo os detalhamentos de cada uma das peças e cada detalhe de construção que eu tenha definido no projeto. Porque na hora que a gente faz o modelo 3D BIM, eu tenho inclusive o detalhe de junção de, por exemplo, um piso vinílico com um piso de carpete, por exemplo. Né? Então, eu tenho qual elemento que vai ser colocado ali. Eu tenho cada elemento que vai no fechamento de uma platibanda, de um telhado aí escondido. Como é que é a calha? Como é que é a descida da calha? Como é que ela vai aparecer em vários andares? Todos esses detalhes, eles são definidos no modelo, e eu consigo extrair isso através da modelagem dele, né? Então, ó, através dessa exibição aqui 3D, ó, eu consigo, por exemplo, ver o que está aqui em vermelho é onde eu tenho problema. Como, por exemplo, ó, eu tenho uma viga passando aqui na outra viga, eu tenho uma outra viga chegando ali atrás e tem um cano passando por aqui. Então, aqui eu tenho um problema que tem que ser resolvido, né? As vigas não estão se conectando de forma adequada, e eu consigo ver nesse modelo qual é o problema e aonde que eu tenho que... o que eu tenho que acionar para resolver esse problema. A dimensão 4 é a dimensão do tempo, né? Isso economiza para a gente planejamento da construção, né? Economiza na facilidade da montagem desse cronograma, né? Como é que eu vou fazer a instalação de todos os sistemas, como é que eu vou simular essa construção e como é que eu vou acompanhar essa construção, né? Então, ela me dá um ganho de tempo na medida em que eu consigo ver essa construção aqui, ó, né, sendo elevada desde a sua fundação até tirando todos os problemas que tenha, até resolver aí a construção final, né? Então, eu consigo, ó, desde a parte de fundação aqui, aí eu consigo ver essa segunda etapa, aí eu consigo ver aqui a segunda etapa, a terceira etapa e a quarta etapa do projeto. Então, eu tenho aqui uma forma de acompanhar o andamento da obra também, porque eu sei o que tem que ser construído em cada momento. Eu nunca vou colocar, por exemplo, fazer um edifício sem antes ter uma base adequada e terminada aqui, não vou levantar um para depois levantar o outro. Eu vou construindo o edifício da mesma forma que o modelo se apresenta. E com isso eu consigo gerenciar o meu cronograma físico-financeiro. Eu sei o que vai até que etapa, quando que entra a etapa seguinte, quando existem etapas sobrepostas, o que precisa esperar para que o outro aconteça, né? Quando que eu preciso ter locação das máquinas para cada etapa da edificação. Isso tudo é feito num planejamento prévio que já vai envolver o custo e já vai envolver diretamente o prazo que esses equipamentos vão estar na obra e vão me permitir continuá-la sem atraso nenhum, né? E isso daí também me permite esse cronograma que vai me dando o link entre cada parte da obra em si, né? Como que isso daqui vai se conectando, né, nesse cronograma físico. Então, eu abro cada item desse cronograma aqui, eu consigo abrir para ver os submomentos, né, vamos dizer assim, as partes intermediárias
de uma fase, por exemplo, aqui desse cronograma, né? Eu consigo abrir esse cronograma. A dimensão 5 é o custo, né? Então, eu consigo ter um orçamento, ter a quantificação e custo dos insumos para produzir essa obra e a geração dos quanto fica a obra no final, quanto é que custou a obra, né? É a quinta dimensão que eu consigo aí definir, né? Me permite também criar todas as tabelas, né? Então, eu consigo isolar, tá vendo? Eu quero essa janela, onde é que ela está? Ela me isola e me mostra quantas janelas tem, que tipo são, qual é o custo dela, quantidade, o custo total. Eu vou ter aqui o preço total de esquadrias de janelas que eu tenho na obra, né? A dimensão 6 seria aí o andamento da obra, performance, né, o desempenho desse edifício, né, com análise energética e a sustentabilidade, visando aí uma economia a longo prazo. E aí, nessa questão da análise energética, o programa permite que a gente visualize, através das cores, quais os pontos de maior consumo, maior produção de calor e menor produção de calor, né? Onde é que esses espaços estão situados e quais as alternativas que eu posso utilizar para diminuir esse custo, né, energético que vai ter em determinada área do edifício, né? A mesma coisa aqui, ó, eu consigo ver através da ventilação, né, da ventilação cruzada, da insolação direta, como que eu posso estar trabalhando, quais os pontos mais quentes do edifício, os pontos mais ventilados do edifício, né? Eu consigo fazer toda essa análise através do programa ou da utilização do BIM nos projetos. A sétima dimensão é como que a gente gerencia e acompanha o ciclo de vida da construção, né, através de manutenção, principalmente através de preventivos da edificação, né, de uma manutenção preventiva, né, que diminui aí o custo da manutenção corretiva, né, por algum problema da obra. Me permite também acompanhar um suporte técnico de algum equipamento que eu tenha, né, algum fornecedor. Eu consigo acompanhar quando que esse fornecedor tem que vir fazer a revisão, eu consigo ter toda essa leitura. E avaliação pós-ocupação também, né? Que eu consigo aí ver como que a obra está sendo usada, o que está positivo, o que é negativo, o que não funcionou. Inclusive, lá na sinopse, lá no começo, né, no levantamento das necessidades, qual informação que pode ter chegado errada para mim, que me levou a uma decisão errada de projeto também, na hora que eu avalio a pós-ocupação, principalmente com os usuários desse espaço. E isso consegue gerar todos esses gráficos, né? Onde estão os pontos quentes, pontos frios, ventilação, tudo. Eu consigo levantar, através de 3D e de cores, todas as informações que eu tenho do projeto. Essa aqui é a referência bibliográfica. Esse manual aqui, ó, manual BIM, vocês têm disponível na biblioteca virtual, é da Bookman, né? Ele tá disponível para vocês. O guia da ASBEA, a gente consegue ele na internet, ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, né? E esse daqui é uma bibliografia também que a gente acessa pela internet, né? E aí vocês conseguem também pesquisar esses elementos, certo? Muita dúvida? Vocês imaginaram que era tudo isso, Bim? Um bombardeio de informações.
A gente, quando pensa no BIM, pensa só no modelo 3D, né? O que a gente vai fazer ali, eu tô achando que é SketchUp. Não é SketchUp, não. Né? A gente não vai chegar nesse nível de uso aqui, né? Nós vamos começar, né, fazer aí as modelagens de arquitetura, né? Talvez fazer alguma compatibilização através de um programa aí, na verdade, de um projeto já construído, a gente consegue modelar e ver essas interferências, mas para a gente chegar nesse nível que o BIM nos permite, a gente precisa realmente estudar muito ainda. Né? Eu trabalho com ArchiCAD já há muito tempo, eu não consigo ainda chegar no nível de gestão de obra. Né? O pessoal do escritório modelo já tinha avançado, já estava além disso, já estava trabalhando com custo, com cronogramas, inclusive de manutenção, né? Mas é o que eu falei para vocês, a gente se foca naquilo que depende da gente e deixa a outra parte para a equipe que está trabalhando com a gente, né? Como no escritório modelo eu gerenciava o escritório, eu trabalhava toda a parte de concepção do projeto, os meninos lá, os arquitetos modelavam, eu conferia, não, aqui precisa mexer, não precisa, aqui pode, aqui não pode, né? Eu trabalhava nessa área, e daí para frente eles evoluíam no executivo, e aí tinha uma outra parte da equipe que trabalhava com o cadastro dos custos, e aí já trabalhava com o custo da obra, a outra equipe já fazia o cronograma, e aí tinha um grupo lá do escritório modelo também, que já começou a trabalhar com as manutenções preventivas, né? Inclusive de otimizar a automação predial, né? Na medida em, por exemplo, lá no hospital, no Mário Palmério, a gente, uma determinada hora do dia, não preciso todas as luzes acesas, então a automação me permitia que eu tivesse alguns pontos de lâmpada acesa. Conforme o dia ia passando, ia escurecendo alguns ambientes, as luzes acendiam automaticamente através da automação predial, que foi feita toda através desse processo do projeto INBIM, né? Então, a equipe para trabalhar nisso é uma equipe grande, né? Eu pelo menos sei o meu espaço no BIM, eu não vou querer dominar tudo, porque eu não tenho nem cabeça mais para dominar isso tudo até a obra, porque não dá tempo de eu trabalhar isso tudo, né? Mas, para quem se interessar, os cursos de pós-graduação em BIM são cada vez mais procurados e tem um mercado aí infinito também. Vocês conseguiram baixar o ArchiCAD? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu quero tecer um comentário, professora, porque eu confesso que a minha resistência, ela me deixa fazer uma autoavaliação de que eu esteja muito verde para o assunto. Aliás, eu não estou nem na semente, quem dirá verde. Eu fiquei encantado com todo esse conceito e essa explanação prestada hoje. Para quem gere obra no modo mecânico, que é a gente, quando você vê que tem uma ferramenta com a dimensão que é isso aí, é óbvio que a gente escuta muitas informações, a gente fica muito encantado. Mas é bom lembrar que a faculdade a gente tem um tempo condensado. O tempo é muito curto, as aulas são poucas, e muitas das vezes eu costumo dizer que a faculdade ela mostra, ela não ensina. É a vida que ensina, é a vida profissional que ensina, e a gente tem que fazer as nossas buscas. Sim. Então eu vou fazer um apelo aqui a professor e os colegas aqui, por favor, me ajudem. Vou precisar muito de todo mundo. Qual que é nosso objetivo aqui? Eu vou pegar um projeto, né? Vou pegar um projeto conhecido, um projeto bom, né? E a gente vai modelar esse projeto. Qual que é nosso objetivo? Aprender a usar a ferramenta, né? Então, nós vamos modelar um edifício que existe, com os equipamentos que ele já tem instalado, né? Para que é a sementinha do processo BIM. Vocês vão ver que é muito mais fácil projetar em BIM que no CAD, porque na hora que eu faço uma parede, eu tenho a parede em vista, em corte,
em planta, tenho ela toda já. Na hora que eu boto uma janela ou uma porta, eu já tenho todas as informações, né? Então, vocês vão ver que é muito mais fácil projetar assim. Mas nós vamos começar, é o que você falou, nós temos pouco tempo, nós temos poucas aulas, então a gente vai, na verdade, iniciar esse processo, né? Não é nosso objetivo chegar a todas essas dimensões que a gente viu aí, não. Tá? Pode falar, Andréia. Ô, professora, tem como a senhora dar uma palhinha de como pegar a planta assim dos estúdios, né, e jogar no ArchiCAD, colocar a Lógico. escala para começar a trabalhar, porque eu tive Lógico. medo e perdi toda. Por isso que eu perguntei se vocês já instalaram o ArchiCAD, Já. né? Porque a gente pode começar, inclusive, por isso, né? Porque, por exemplo, como a gente vai desenhar uma casa que tem um projeto pronto, eu vou pegar esse projeto pronto como base para desenhar. Eu não vou começar do zero, não vou ter que ficar medindo lá para desenhar, né? Então, como a ideia é aprender a modelar, eu vou partir de um projeto pronto. Se você falar assim, não, eu vou fazer um projeto novo meu, aí você não vai ter a base para copiar, você vai começar a colocar as paredes, mudar a parede, aumentar, diminuir, mover, fazer essas coisas, tá? Mas como a gente vai copiar um projeto, a gente vai começar justamente por isso, colocando a planta ali embaixo para começar a desenhar. É Né? que minha dúvida é justamente essa, porque eu sempre peguei do AutoCAD, o arquivo É uma DWG, forma. Uhum. Importei já com a escala, né, com Uhum. a medição, centímetros ou milímetros, já Isso, importei exatamente isso. e começava em cima. No É. caso dessa CQA, eu não consegui a planta cotada nem em escala. Aí, Qual que é a da sua CQA, a agora para eu minha lembrar? é C mais C House, do Ah, MK C vai ser House, 57. tá. Uhum. E eu não consegui ela cotada nem na escala, só aquelas propagandas mesmo, assim, da apresentação Quando eu dela. montei as CQAs, eu achei imagem de todas que dava para fazer a escala. Eu preciso localizar agora. Eu tenho gravado isso em algum arquivo meu que eu deixei de reserva para pegar, e aí eu consigo depois disponibilizar Sim, essas imagens, tá? esse Mas, ponto de partida para assim, para eu poder saber como que eu ponho na escala para lógico, começar a trabalhar em cima. Que lógico. isso é assim, eu nunca tinha feito antes, né? Em toda a parte que eu já mexi em Revit, muita Uhum, coisa eu pegava já lá do AutoCAD, jogava ele como, né, o esboço uhum. ali e fazia por cima, mas fazer a escala de uma imagem eu não sei. Certo. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu acho que já está aberto. Não, não está. Eu estou abrindo o ArchiCAD aqui agora. Quem mais não conseguiu baixar o ArchiCAD, gente? Todo mundo conseguiu? Andressa, Luana, Vicente? Eu ainda não baixei por realmente minha execução de vida, não é porque eu não tentei. Tá. Então eu tenho que dar um freio aqui essa semana, baixar e colocar. Na verdade, eu vou ter que Da começar do meia-noite às zero. 6 da manhã você está dormindo à toa, né? Amanhã, Da meia-noite às 6 você está dormindo. Não sei por quê. Não sei por que você precisa dormir. ó, há controvérsias. Eu tenho sono interrompido, às vezes 3 horas da manhã eu estou despachando. É assim mesmo, Eu viu? estou ligado quase 24 horas por dia. É Graças assim a Deus, mesmo. tô indo bem. Ótimo. Eu vou precisar muito de vocês, viu, gente? Pode ter E ela, certeza. evidentemente que eu me disponho muito também, viu? Tá? Deixa eu ver por que que meu ArchiCAD não está abrindo. Ou ele está abrindo e está demorando. Abriu agora. Pronto. Acho que eu abri uns 10 ArchiCAD, de tanto que eu instalei nesse computador hoje. Só tá faltando alguma informação.
Professora, qual a versão que a senhora vai trabalhar para nos mostrar Eu alguma estou com a coisa? 28. Ah, tá. É a mesma que eu consegui baixar, 28 É, Edu, né? aham, ela. Oh, eu já tenho a ID do ArchiCAD, deixa eu procurar minha senha. Só um instantinho, gente. Oh, minha senha venceu. Tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, dígito, caractere especial. Letra maiúscula, dígito e caractere especial. Deixa eu mudar aqui. Deixa só eu. Agora já está entrando, gente. Eu devia ter testado aqui antes, né? Não testei.
Cadê aqui? Deixa eu compartilhar com vocês isso aqui. Na hora que eu abro, essa aqui foi a página de abertura, certo? Que apareceu aqui para mim, né? Eu vou digitar aqui um arquivo novo. Um novo projeto. Nenhuma licença encontrada. Vamos ver onde é que está a minha licença do ArchiCAD. Espera aí que está entrando no site para eu ver minha licença. André, eu vou ficar te devendo isso hoje, porque eu tenho que... Sem problemas, professora. A senhora disse que tem um vídeo, né, Aham, de como pega essa imagem e põe na escala? aham, tem. Mas eu faço isso também, entendeu? Uhum. Porque eu tenho a minha senha aqui, o meu código. Eu entrei, mas eu não consegui o meu... Como é que fala? A minha senha de entrar no programa. Eu consegui entrar na Graphisoft, mas não consegui a liberação da senha, demora um tempo para eles me mandarem o serial, né, para eu liberar. E aí eu faço isso daí, passo. Mas aí no seu... Você não está com ele aberto aí, não, né? Estou com Tá? nada. Você consegue compartilhar? Não, porque ele está aberto em outro computador. Ah, tá. Então, deixa eu te falar. Tem aí um lugar que chama Folha de Trabalho. É do lado direito, mais embaixo. Folhas de trabalho. Folha de trabalho. Eu tive até mexendo nelas mesmo, achei aqui. Não tem folha de trabalho? Sim. Você clica nela, ela vai entrar um quadro que é uma tela, que é uma tela que não é o seu projeto. Nela, você vai lá em importar, importar desenho, importar projeto, uma coisa assim. Você vai buscar um projeto que pode estar no CAD, às vezes até em figura, né? Mas geralmente a gente pega do CAD mesmo, né? Aí coloca ela aí, a gente escala ela aí dentro dessa folha de trabalho, certo? Põe na escala certinha, já com... Você tem antes que configurar o seu documento, certo? Se você vai trabalhar em centímetro, em metro, tudo isso. E aí, embaixo do ArchiCAD também tem um negocinho de escala. Ele mostra ali 1 para 50, 1 para 100, a escala que você está trabalhando, se não me engano aí. Esse aqui eu vou abrir, ele está em metro, né? Que eu não mexi nada, só abri. Ele está 1 para 100 de escala. Então, aí na hora que você colocar o desenho nessa folha de trabalho, você vai botar ele na escala e vai conferir nessa escala que você está trabalhando, certo? Na hora que você der ok, você pode sair dela, esse desenho vai ficar aí. Aí você vai lá na folha de projeto, na primeira que você está. Não, você vai pegar com o botão direito do mouse nessa folha de trabalho. Aí eu abro nova folha. Hã? Aqui, não. Na hora que eu... Não? Não, você vai colocar, acho que é o botão direito, você vai botar como... Deixa eu tentar abrir aqui nesse outro computador. Não, aqui, eu acho que eu talvez você vai lá na sua folha, na sua folha de projeto, né? Aí você vai lá, você pega o botão direito lá na folha de trabalho e mostra como rastrear a folha. Entendeu? Você está na folha do seu projeto, mas você vai lá do lado, na folha de trabalho, lá do lado, botão direito do mouse, você vai rastrear a folha. Aí ele vai aparecer meio fraquinho embaixo do seu desenho, embaixo da sua folha. É um desenho que você não mexe nele, entendeu? Mas você consegue desenhar em cima dele, entendeu? Estou tentando abrir aqui
o ArchiCAD nesse computador, só que nesse aqui ele é mais antigo, aí eu só consegui baixar o 26. O meu também, que eu tenho é ele mais com lento. tudo, ele é ruim para rodar, ele fecha toda hora. Esse aqui que é gamer, que é melhor, eu esqueci de olhar e de testar ele antes, entendeu? Mas você tem que colocar a folha do CAD lá na folha de trabalho, voltar para a folha de projeto, aí você vai com o botão direito lá na folha de trabalho e bota rastrear folha de trabalho. Aí ele aparece no seu projeto aí, como se fosse uma marca d'água, bem fraquinho. E, no meu caso, uma figura, aí eu importando ela dessa forma e ajustando, que eu tive pesquisando para todo lado, eu tenho que saber a questão de pixel, o tamanho, assim, o tamanho da foto. Com figura é muito chato, é muito difícil, porque você não tem a linha reta. É pixel, não é vetor, entendeu? Então, com figura é muito difícil. Eu já procurei a planta dessa casa. É a C mais C? É a C mais C. Com cotas que, assim, não teria problema. Se eu encontrasse a foto dela com cota, eu começaria do zero. Desenharia ela ali do zero. Com a sombra embaixo, né? Com já o traçado embaixo é mais fácil, mas diante da situação, se eu encontrasse ela pelo menos com a cota, aí eu estive olhando, que você pega não sei quantos centímetros da foto, não sei quantos pixels, aí multiplica por aquilo, aí você encontra a razão da proporção, aí você vai e mede um pedacinho. Nossa, já assisti tanto vídeo no YouTube que eu já desisti de tentar. É muito difícil isso daí. Deixa eu ver se está aqui nesse computador. Não está aqui. Info 3. Não está aqui nesse computador também. Mas eu vou pegar, porque eu faço um arquivo em Word de todo o material que eu coloco no AVA, sabe? Então, eu tenho as casas e tenho os links que tem esse projeto. E se tiver a planta com metragem, professora, eu faço zero. O problema é que eu não estou achando. Assisti um vídeo de 50 minutos. Nossa! Já não consegui resolver. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu estou procurando aqui. Essa casa é tão linda. Nossa Senhora! Eu vi as fotos dela. E esse estúdio ganhou o ícone de arquitetura no concurso da DECA. É? O escritório, né, o estúdio ganhou como ícone de arquitetura esse ano. Esse cara despontou, viu? Deixa eu ver onde é que ela está, aqui a planta, aqui, ó. Se você digitar no ArcDaily, você não tem as cotas. Mas você tem a escala gráfica. Aí eu tentei trabalhar com a escala gráfica e assistir. Eu consegui, que aí na escala gráfica você pega e mede, aí você procura uma porta que geralmente é 80 centímetros, a partir dali você já consegue calcular o resto das paredes, mas eu não consegui progredir aí não, professora. Não. Eu preciso de um tutorial passo a passo para eu... O estúdio do Márcio Coogan costuma liberar para os alunos os projetos. Se você entrar em contato com eles, fala que você é aluna, que você está fazendo coisa, que você está estudando BIM, que você quer modelar essa casa, né? Quer usar essa casa como modelo para você aprender o BIM, não sei o quê. Eles costumam fornecer as plantas técnicas, sabe? Sim. Fala para ele que você não precisa ir em 3D, não, que você precisa só das plantas só da planta baixa. E corte. Né? É isso daí. Eles costumam fornecer. E no caso, professora, já vence agora dia 20, né?
esse Ah, tempo. Teria, de repente, não sei quanto tempo demoraria, talvez, para eles liberarem uma dilatação nesse prazo, porque está apertado. da CQA? Uhum, Eu tá falei apertado. com o professor Marquinho ontem, foi ontem que eu fui lá, falei com ele isso, falei, ó, eu acho que esse prazo da CQA está apertado, até porque os alunos foram prejudicados, que atrasou uma semana no início aí, para todo mundo. Ele falou assim, nós vamos ter que pedir prorrogação do prazo. Não sei como é que vai ser, mas nós vamos precisar. Aí eu acalmei, sabe? Porque eu também estava preocupada com isso. No caso, essa CQA, uma CQA, assim, que é um desafio. Uhum. O bimestre já começou um tanto atrasado. E Então, só hoje que a gente está tendo a primeira aula, né, é. da disciplina. Eu tenho disciplina que eu nem dei a primeira aula ainda, que eu vou dar Pois só em é, setembro, que por entendeu? mais que a senhora seja muito disponível, mas, assim, a gente acaba guardando a Não, aula para é lógico, tratar, é né, lógico. das coisas Aham. da aula mesmo. Mas eu já falei com o Marquinho disso, ele falou que vai pedir mesmo, eu acho que a gente tem que pedir, porque está muito em cima, atrasou muito e vocês não podem ficar prejudicados, não, Que viu? amanhã tento entrar em contato lá com o Estúdio MK e vou ver Tá. se, né, mas, assim, é um prazo deles. Se É, conseguir, é o prazo deles, né? é, Então, vou ter que dar um jeito. De repente, nem aham, fazer na escala os tamanhos deles. Vou pegar e é, vou aham, que, não, né, pela escala gráfica, é tanto aqui, então, é, igual o que eu aham, já achei na internet. é. Você vai medir a porta e vai medir os outros Isso. espaços. Aham. A gente não tem assim, assim, a obrigação de estar exatamente na medida correta, tá? Fiquem claro com isso. O que a gente precisa aprender é usar a ferramenta, né? Porque você não vai ficar desenhando o projeto de outras pessoas, você vai desenhar o seu projeto. À medida que você sabe como é que eu faço uma parede, como é que eu dimensiono, como é que eu insiro uma porta, como é que eu faço um piso, não sei o quê, você já vai aprender a ferramenta. Mesmo que saia alguma medida diferente, não tem problema, viu, André? Fica tranquila nisso. Mas é isso, gente. Deixa eu parar minha gravação aqui, senão esse negócio fica grande. Faz tanto tempo que eu não gravo, que eu até tinha esquecido.